Pessoal, vamos falar aqui agora sobre a calibração, tá? A calibração ela tem algumas etapas, eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o upload do programa de calibração, né? Então vamos fazer o upload aqui, vou carregar o Arduino com ele, tá? Lembrando que dentro do... Pronto, já foi carregado. Lembrando que dentro desse programa, o que a gente pode fazer? A gente abre o Serial Monitor. Dentro do Serial Monitor, assim que a gente abre ele, ele já começa a fazer várias leituras do sensor. Então o sensor está sendo lido ali automaticamente, tá? A gente pode fazer algumas entradas também no Serial Monitor. Então, por exemplo, a gente pode colocar de 1 a 3, 1, 2 ou 3, vai mexer o servo de cima, tá? E de 4 a 9 vai mexer o servo de baixo. Então de 1 a 3 ele vai posicionar no 1 embaixo aqui do alimentador, tá? No 2 ele vai posicionar embaixo do sensor e no 3 ele joga para ser descartado o MM, tá? O 4 ele posiciona em uma extremidade e o 9 na outra extremidade. Então a gente vai usar isso para calibrar nossa máquina, tá? Primeira coisa, a gente vai apertar 1 e a gente vai calibrar o servo de cima. Por quê? Essa pecinha aqui, ó, que leva o MM, né, nessas três posições, ela é um pouco, tem uns truques. Então, primeira coisa, a gente aperta 1. Vamos lá, a gente aperta 1, ele mexeu, tá vendo? Ele mexeu. Ele ficou embaixo do alimentador. Aí nesse momento você põe o alimentador e põe o MM. Você tem que observar se ele caiu lá no buraquinho do seu servo. Se não caiu, cara, aí você tem que encontrar a posição melhor para isso. Depois que você fez tudo isso, você pode colar em definitivo, né? Então, você viu que está caindo aqui direitinho, está indo lá para o sensor, está fazendo leitura no 2, né? Então, ó, foi lá? Não foi. Até mesmo porque já tinha um MM lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, vou dispensar um, ó. Ele vai cair, ó. Caiu. Beleza. Agora o outro MM tá lá esperando, aquele que eu coloquei agora. Deixa eu ir lá buscar ele. Foi, tá lá. Quando eu apertar o 2 agora, ele vai lá para a posição do... Foi. Ele levou agora para a posição do sensor. Beleza. Ou seja, a gente precisa ter certeza que essa pecinha aqui está indo lá no alimentador, está indo embaixo do sensor e depois está jogando aqui, tá? Depois que a gente fez isso, a gente cola essa pecinha no servo. Esse aqui é o seguinte, a gente vai colocar ele ou na posição 4 ou na posição 9. Eu sinceramente prefiro a posição 9, então você põe na posição 9 em um lugar que fica confortável. Então, por exemplo, vou apertar aqui 9. Beleza, ficou na posição 9 aqui, num lugar que eu acho confortável. Ele até poderia jogar um pouquinho mais para cá. Sabe por quê? O meu erro foi eu ter colocado aqui, o que acontece? Ele está batendo na posição 4 lá, então eu vou colocar a posição 4 para vocês verem. Ó, eu joguei de volta para a posição 5. Vou jogar para a posição 9 de novo. Então não cometa esse erro que eu cometi. Joga um pouquinho mais para cá para que ele fique beirando aqui o servo, tá? Então aqui eu só estou podendo usar da posição 5 até a posição 9, que para mim já é suficiente. Eu só uso aqui, eu estou usando só 3 cores nesse meu exemplo, mas você pode usar até 6, até mais se você quiser, desde que você tenha espaço aqui, né, nas laterais, tá? Beleza. Como é que vai funcionar a calibração do sensor de cor? Que aí é a parte mais intrigante, né? Olha como é que tá agora. Eu vou colocar até outra cor ali para vocês verem como é que tá o nosso sensor de cor. Ele tá rodando o tempo inteiro. Deixa eu tirar esse MM que tá ali. Ó, às vezes ele não cai. Ele não cai na ida, tá? Mas ele cai na volta, quer ver? Vou colocar até, eu já vou alimentar com o outro lá, vou colocar o laranja. Ó. Às vezes ele cai na volta, mas ele cai, tá?
tem que entender que essa aqui é uma máquina conceito, pessoal. Não é um produto definitivo. Então, tem muitas coisas nessa máquina que prejudicam o funcionamento dela. O próprio frame de papelão, a caixa que não é muito regular, tá? O peso, os cortes, na hora que a gente faz o corte, por mais que a gente tente, nós somos seres humanos, a gente não vai fazer o corte perfeito, tá bom? Os próprios sensores e as partes eletrônicas que também têm o seu grau de imperfeição, os servos, que não são tão acurados assim, não são servos industriais, tá? Então, são muitas coisas para lidar que ficam parecendo até que o sistema é um pouco caótico. Mas com cuidado e capricho funciona. É só você insistir um pouquinho, tá? Então vamos lá. Eu alimentei com o MM laranja. Agora eu vou colocar ele para o sensor. Basta eu apertar 2. Ó. Ele foi? Ele não foi. Tá vendo aí? Vamos buscar ele de novo. 1. Vamos ver se agora ele vai. Agora ele foi. Beleza. Lá tá dando, olha só, no match, no match, no match, no match, no match. Por quê? A gente tem que analisar. Tá passando muito rápido, mas e você vai observar que passa alguns valores nada a ver, tipo 105, 101, 31, 37, 38, 40. A gente tem que ver, observando ali o valor menor, tá? De uma faixa média. Ali, para mim, a faixa média está sendo 37, é o valor que está aparecendo mais, 17, 38 e de vez em quando um 40. Então, dentro da faixa, eu vou colocar de 41 a 36. E isso no R, né? No vermelho. Agora eu observo o G. O G está dando ali 47, 49, tá vendo? 46. Então eu vou colocar de 45 até 51, por exemplo. E a mesma coisa eu vou fazer no B. Então eu pego essas faixas de valores, tá? Que eu estou observando mais ali. E é assim mesmo, pessoal, é na observação. E um detalhe sobre o sensor de cor. O meu sensor de cor que eu estou usando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele não é um sensor muito acurado. Por quê? Ele não tem aquela capinha preta que fica rodeando o sensor. Ele só tem os LEDs e ir direto no sensor. Então isso faz com que cada iluminação, cada local que eu coloco a minha máquina vai dar uma resposta totalmente diferente. Ou seja, eu tenho que calibrar essa máquina sempre que eu ligo ela. Então, não tem para onde correr. Tem como mudar isso? Tem. Em um produto mais profissional, e eu vou tentar fazer isso com vocês. Vamos tentar fazer essa máquina de maneira profissional. Vamos fazer uma impressão 3D, fazer um circuito dedicado, com uma plaquinha, com alimentação, enfim. E até mesmo com LCD mostrando o RGB, né? A gente pode fazer isso. Eu vou mostrar que vai ficar muito melhor e vai ter repetitibilidade. Aqui a gente não consegue por conta do sensor e por conta daquilo tudo que eu já falei para vocês sobre essa máquina, tá? Mas fazendo uma máquina um pouquinho mais profissional, a gente consegue. Isso aqui é só uma prova de conceito. A gente conseguiu mostrar que funciona e que fica legal. Tendo feito isso, já é o suficiente para a gente agora, tá? Então vamos lá. Olhando fazendo essas observações, eu pego essa faixa de valor e agora eu vou escrever ela dentro do meu programa. Então eu vou descer lá no meu programa, lá na parte que tem os valores, né? Então lá no finalzinho do programa, aí você vai ver, ó, laranja. Aqui no laranja ele já está de 39 a 44. Você vê que não tem nada a ver. Eu tenho que colocar aqui no R um 35 até um... Deixa eu ver. Vou colocar de 35 a 50. Tá? Vou colocar de 35 a 50 aqui no R. Beleza. Agora no G eu vou colocar de 45 até 50 também. E no B, eu vou colocar de 31 a 35.
Tendo feito isso, eu gravo de novo, tá? Eu mando carregar de novo o programa e abro o Serial Monitor, beleza? Ó, primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou jogar o 2 para botar o MM de volta lá na posição. Vou jogar o 9 para tirar esse barulhinho do servo, porque me incomoda um pouquinho. Beleza. E olha lá, já está aparecendo algumas vezes laranja no sensor, tá? De vez em quando ele erra também, ele lê um amarelo, porque a gente tem que tomar cuidado com os outros valores de baixo, para que as faixas não fiquem iguais, tá? Mas ó, a maioria das vezes está lendo laranja. Ou seja, lê tão rápido, pessoal, lê tão rápido, que você não precisa também ficar com aquele cuidado para acertar todas as vezes, porque ele vai ter uma velocidade boa para separar os MMs, tá? Mesmo que ele não acerte sempre. Então, mesmo ele acertando de vez em quando, tá bom já. Ele já vai funcionar. Nesse caso aqui, tá? Quando a gente for fazer uma máquina mais profissional, a gente vai tentar ter um acerto maior. Vamos tentar aí conseguir colocar quase 100% de acerto. Mas aqui nessa máquina, que é uma prova de conceito, já tá legal, já funciona. Beleza? Ok. Mostrei para vocês como é que faz a calibração. Agora eu quero mostrar algumas coisas sobre a montagem da máquina, tá bom? Vou desligar a máquina aqui e a gente vai dar uma olhada. Vamos lá. Primeira coisa, a gente já falou sobre o posicionamento dos servos, então ele tem que ser feito junto com a calibração. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção é o sensor de cor, ele vai funcionar melhor quando o posicionamento do seu MM estiver no máximo a 1 centímetro da face do sensor, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá no projeto você pode dizer, tem um erro. Na verdade, aquele erro que está lá, você vai precisar fazer isso por sua conta. É a sua calibração. Aqui no meu caso, ó, eu coloquei o primeiro taruguinho aqui de papelão para segurar essa plataforma lá no início, quando eu fiz a máquina. Porém, tendo visto essa questão do sensor, depois eu tive que ir levantando essa plataforma até perceber que eu tinha uma leitura do sensor melhor. Depois que eu percebi isso, eu fiz a medição de quanto era, aí eu fiz outra pecinha para colocar a minha plataforma, tá? Então assim ficou melhor para mim. E vocês podem fazer isso também, tá? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa, eu colei. Então eu vou descolar aqui para vocês verem, mas eu passei cola branca, tá? Porque às vezes o MM entrava aqui e esse caninho é uma coisa também que tem alguns truques. Por exemplo, às vezes dois MMs ficam em pé ao invés de ficar deitadinho. Ao invés de eles ficarem assim, deitadinhos assim, eles ficam em pé assim, ó. Aí fica um do lado do outro. Aí o que acontece quando fica assim? Emperra a máquina. Quando emperra a máquina e chega aqui, o servo vai puxar, ele tem força suficiente. E quando ele puxa, ele levanta a plataforma. Levantando a plataforma, pronto, sua máquina está doida. Já não funciona, você tem que vir aqui e mexer, tá? Outra coisa, aqui eu também fazia algumas alterações. Às vezes eu puxava um pouquinho para frente a plataforma, empurrava um pouquinho para trás, para que o MM que tivesse aqui, ele ficasse o melhor faceando possível o sensor, tá bom? A plataforma de baixo, eu deixei ela um pouquinho inclinada para que a caída daqui da minha rampa ficasse melhor. Por que eu fiz isso? Aqui foi o meu caso. Na hora que eu precisei fazer essa pecinha aqui, ó, da rampa, a rampa, você vai ver que não tem a documentação dela, tá? Dentro do projeto. Por quê? Você que vai fazer ela. É muito simples, ó. Não tem mistério, né? São 3 pecinhas e você cola elas. Essa parte aqui de baixo eu fiz tipo um U, sendo que uma das partes é maior, para poder fazer essa inclinação, tá? Mas eu poderia colar aqui direto e inclinar, colar com super bonder, sei lá. Poderia ser feito.
Eu fiz dessa forma, fica da sua criatividade. Mas aqui no meu caso não ficou muito legal. Ela estava muito plana, então a MM caía aqui e parava no meio. Então eu fiz ela um pouquinho inclinada aqui, ó. Inclinei ela um pouquinho, que aí ela cai. Mas isso daí você pode fazer, beleza? Vamos lá, eu vou descolar aqui para mostrar para vocês o circuito. Ó. Outra coisa, ó, eu acabei de fazer isso. Evite dobrar. Se dobrar, vai ficar marcado e vai ficar dobrando sempre. Tirei também. Vou mostrar o circuito para vocês. E vou tirar de cima também. Vou tirar esse caninho daqui. Vamos lá, tirei de cima. Primeira coisa. Olha como é que eu fiz o sensor. Eu soldei aqui um cabo flat, tá vendo? Nos sensores saindo daqui. E na ponta do cabo flat eu botei um conector chamado Modu. Esse aqui tem 5 posições, tá? Porque qual foi a saída que eu encontrei para fazer isso? Pessoal, isso aqui é gambiarra, tá? Eu não chamo de gambiarra, vamos falar que é um arranjo técnico. Mas veja bem, como eu já falei, a gente vai fazer um produtinho agora, nos próximos posts aí, mais profissional. Quer dizer, profissional, né? Então a gente vai fazer plaquinha, a gente vai fazer uma linha com os cabos desses servos, vai ficar tudo legalzinho. Mas aqui a gente precisou improvisar. E a Vida Maker é isso daí. Isso aqui é um protótipo, uma prova de conceito. Eu coloquei o Modu aqui na ponta e nele eu pluguei os jumpers comuns, tá? É um jumper macho-macho que vai lá no Arduino, ó. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto. Olha lá. Vai lá no Arduino o jumper comum, macho-macho. E depois vem para cá, ó, o Modu. Esse aqui é o conector Modu, tá? Eu uso bastante ele aqui nos meus projetos, nos meus produtos que eu faço, tá? Eu sou desenvolvedor, eu faço alguns produtos também, inclusive profissionais, eu uso bastante esse daqui. A alimentação teve um problema. Por quê? Enquanto o jumper dos pinos digitais do Arduino, a gente consegue colocar lá já direto e um para cada um, é diferente quando a gente está falando sobre alimentação. A alimentação, a gente só tem um pino de 5 volts e um pino de ground lá. E eu precisava colocar 5 volts e ground nos servos e precisava colocar também no meu sensor, tá? Então o que eu fiz? Eu usei uma mini protoboard, olha lá, não sei se está dando para ver aí, eu usei uma mini protoboard para fazer essa derivação. Então eu puxei do Arduino para a mini protoboard, o VCC e o ground, e depois com jumperzinhos vermelhos e pretos eu fui derivando para o meu sensor e também para os servomotores. Veja que os servomotores eles também têm um conectorzinho Modu, isso já vem neles já, tá? Mas esse daqui eu tive que crimpar, tá bom? Você encontra aí na internet aí, provavelmente na Flip Flop tem também esse Modu aqui, é bastante usado. Compre bastante, você vai poder fazer seus próprios jumpers do tamanho que você quiser. Compra também cabo flat, porque o cabo flat é colorido, então você consegue fazer jumpers aí de várias cores e vai te atender bem, beleza? Feito isso, eu fiz um furinho aqui do lado. Eu coloquei nessa posição, mas você pode colocar atrás, pode colocar do outro lado, vai do que você achar melhor. No projeto não tem explicando onde esse furo fica. Eu fiz o furinho aqui e passei o cabo USB por ele e vai no computador. Bom, então explicamos aqui a calibração, como é que a gente faz a calibração no computador. Expliquei para vocês aqui o circuito, não tem nada demais, é até simples. A montagem do frame da máquina não é complicado, é uma montagem simples, porém tem alguns truques, tá? Isso daí é mais nada que você não vai conseguir, que você vai emperrar.
A grande problemática desse projeto é a calibração do sensor de cor e daquelas faixas de cores para cada um dos MMs. Outra coisa que a gente tem que ver também, MM principalmente, se você for comprar aquelas bolinhas, eles vão emperrar na máquina, não vai ficar legal. Então compre esse MM que é mais achatado, né? Eu acho que é isso, achatado seria essa palavra. E ele tem mais variedades de cores, o outro não tem tanta variedade, tá? Outra coisa também, cores muito próximas no espectro vai dar as frequências muito perto também. E aí você pode acabar tendo problemas na hora de identificar uma ou outra. Isso no caso do meu sensor, que eu já expliquei para vocês como é que é. Mas mesmo assim eu consegui identificar bastante cores, eu consegui identificar 5 cores tranquilo, tá? Mas se você colocar aí cores, por exemplo, verde, vermelho e azul, já tá legal. Você já consegue identificar bem, sem problema, sem uma confundir com a outra, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários, eu vou fazer o máximo para ajudar vocês, para a gente conseguir fazer várias maquinazinhas dessas por aí. E eu espero ver também os projetos de vocês. Postem o link aí de fotos ou de vídeos que vocês fizeram. Eu tenho interesse de ver. O que eu puder ajudar vocês para que vocês consigam completar a maquinazinha de vocês, só falar comigo, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.